Esse é top e esse é grave. Só saber, esse é grave. Entrou aqui, tirei top. Ficou grave. Esse é top. Grave é que ligou aqui nesse aqui, para não esquecer. E esse é que é top, ligou no meio. Que aqui, top. Esse é grave. Esse grave veio aqui no segundo. Então quer dizer que esse é top. Esse é grave. Grave e grave. Essa aqui é que fez a puxada. Ok, entendi. Aqui não se apertou nada, deixa eu ver. Não se apertou nada. Aqui também. Aqui não se apertou nada. Neste botão tá tudo aberto. Aqui se apertou. Aqui não se apertou nada. Então tá tudo ok.